Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição 5, cujo título é Ressuscitado, e vamos abordar o capítulo 24, concretamente nos versículos 1 a 12 do Evangelho de Lucas. Como textuário, temos a segunda parte do versículo 5 e a primeira do versículo 6, que diz o seguinte: Porque procurais entre os mortos aquele que vive, ele não está aqui, mas ressuscitou. Assim, nós vamos fazer a leitura do texto. Eu peço aos irmãos que acompanhem em casa com as suas Bíblias. E depois vamos fazer uma breve reflexão sobre a ressurreição de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas. E diz assim o versículo 1. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus, e ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram dois homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e baixaram os olhos para o chão. E eles disseram: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das suas palavras, e voltando ao sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio, e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro, e abaixando-se viu somente os panos de linho, e retirou-se admirado do que havia acontecido. Vamos então fazer um estudo aqui versículo a versículo e vamos começar no versículo 1, 2 e 3. Após o momento da crucificação e sepultamento de Jesus, ao terceiro dia vão as mulheres, e atenção aqui que estas mulheres eram próximas de Jesus, ao túmulo bem cedo ainda de madrugada. Elas levavam essências para ungir o corpo e finalizar o sepultamento. Este era um costume habitual do povo judeu da altura, e uma vez que não podiam fazê-lo no sábado, deixaram os últimos preparativos para o domingo. Isto indica, claro, que ninguém tinha dúvidas sobre a morte de Jesus. O que elas haviam testemunhado e o que tinha acontecido não lhes deixava dúvidas sobre a morte de Jesus. Se isto, porventura, fosse um plano arrojado para enganar os judeus, não fazia sentido, nem tinha havido necessidade de gastar dinheiro com essências, nem elas se dariam ao trabalho de ir ao túmulo de madrugada quando havia outras coisas para fazer. O texto mostra aqui que a reação das mulheres foi de surpresa, e esta surpresa aqui foi de choque, quando encontram um túmulo aberto e vazio. O modo como se referem aqui a Jesus, e este é outro ponto a terem atenção, é Senhor, mostrando que o percepcionavam como alguém com autoridade. É preciso lembrar que na altura era comum existir roubos de sepulturas, mas estes roubos visavam as riquezas com que os mortos muitas vezes eram enterrados. Mas o roubo dos corpos em si não era comum. Depois vemos aqui, na continuação do nosso texto, dos versículos 4 a 7. E esta é uma parte nuclear aqui do nosso texto e da nossa lição. Não obstante a surpresa e o choque, as mulheres são também as primeiras a ver dois seres diferentes, dois seres resplandecentes. Estes seres eram, claro, anjos. E elas curvam-se perante estes anjos, ou seja, mas este curvar aqui, este mostrar de reverência, é uma reverência de temor, não é? Porque não é todos os dias que se vê um ser destes diferente. Foi por temor que elas mostraram esta reverência. E é então que elas ouvem esta mensagem derradeira de que Jesus já ali não estava e havia ressuscitado. Ora, porquê é que é importante salientar isto? Porque este texto não dá uma carta branca para que os anjos possam ser adorados. Aliás, nós vemos na Bíblia que os anjos rejeitam a adoração.
Eles são simplesmente mensageiros e vieram fazer a sua parte, que era passar esta importante mensagem de que Jesus havia ressuscitado. Ora, nós podíamos pensar assim. O anjo podia ter aparecido aos apóstolos e dito assim, o Jesus ressuscitou. Mas não, eles aparecem às primeiras pessoas que foram procurar Jesus à sepultura, que foram visitá-lo, que foram estas mulheres. Um ponto interessante aqui é o facto de Lucas ter registado este testemunho das mulheres sobre este assunto. É sabido que o testemunho das mulheres não era válido. Isto era algo que não era habitual na época, o que mostra que elas foram importantes neste evento. Por outro lado, todos sabiam bem que a mentira ou o lucro, em particular relacionado com os assuntos de Deus, era um terrível pecado. Pelo que não é credível dizer que Lucas ou as mulheres inventaram algo assim com esta dimensão. Aliás, a ressurreição de Jesus é hoje o ponto histórico mais importante da história da humanidade. E trata-se de algo tido como impossível que acontecer e que foi testemunhado e registado chegando até os dias de hoje. Trata-se do remate final da prova da natureza divina de Jesus, cujo impacto foi tal que ecoa até hoje. Ora, o texto relaciona este evento à obra de Deus e foi o cumprimento daquilo que Jesus ensinou e falou e daquilo que estava profetizado no Antigo Testamento. Tudo isto, claro está, foi plano de Deus para satisfazer a sua necessidade de justiça face à queda do homem, para que através de Jesus, que pagou o preço do nosso pecado, todos pudessem ser salvos. A ressurreição marca este selo, que nos diz que agora sim é possível o homem chegar até Deus, que o homem tem agora uma ligação com Deus. Continuando, os anjos lembram às mulheres estas palavras, não é? E elas recordam os ensinos de Jesus, lembram-se que ele sofreria nas mãos de homens, que seria morto e depois ressuscitaria o terceiro dia. Ora, isto trouxe uma nova alegria às suas almas. Jesus estava vivo e agora, voltando do sepulcro, foram anunciar aos apóstolos e a outros o que haviam testemunhado. Ora, Lucas menciona aqui as mulheres, não é? Que eram Maria Madalena, a quem Jesus tinha expulsado demônios e transformado a sua vida. Estamos a falar aqui de Joana, que era mulher de um administrador de Herodes Antipas. Maria, que era mãe de Tiago, e outras que estavam com elas, onde se incluía aqui, por exemplo, Salomé, mulher de Zebedeu, e Maria, mãe de Tiago e João. A menção dos nomes era importante, pois permitia perceber onde Lucas tinha recolhido esta informação. E depois aqui, nos últimos dois versículos. É natural que as palavras das mulheres tenham causado desconfiança. Isto mostra, primeiro, o preconceito que existia na época e, segundo, o nível da fé dos ouvintes. O que eles haviam entendido foi que Jesus tinha morrido e ponto final. Então foram Pedro e João a correr incrédulos ver o túmulo e, encontrando o túmulo vazio, apenas com os panos de linho que serviam para envolver o cadáver, aí começaram a acreditar. Isto mostra que o relato fala dos defeitos de quem é humano o suficiente para ter dever para crer. Não obstante isso, nada disto se superpunha ao poder do Messias, que usou os mais fracos e excluídos da sociedade para mostrar que o poder de Deus é infinitamente maior, ao ponto de ser impossível detê-lo, até pelos maiores poderes do homem terreno, mesmo sendo apoiado pelos mais fracos da sociedade. Ora, o que é que este texto nos leva a lembrar e a fazer uma reflexão profunda sobre a ressurreição? Jesus não nasceu num palácio e foi rei. Não teve um exército e ganhou a guerra. Esteve ao lado dos fracos e fez cair os fortes. Deu voz a quem não a tinha. Tornou válido o testemunho de quem vivia oprimido. Abriu o caminho da salvação aos humildes e fechou a porta aos soberbos. Elucidou a palavra de Deus e acabou com o legalismo religioso. Para todos os efeitos, os que o perseguiram não conseguiram impedir a realização de um propósito maior, que por intermédio de um pobre carpinteiro vindo de uma terra de ninguém, mas a quem foi dado todo o poder, nos trouxe a salvação. Pois tudo isto só foi possível porque Deus, desde o início, já tinha preparado a solução para o problema do homem. Vir ao mundo como criança, viver uma vida perfeita, cumprir a lei e pagar por nós o que não podia ser pago de modo algum. Assim,
A ressurreição nos mostra que Cristo venceu a morte e esta já não tem poder também sobre aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Assim, queridos irmãos, vamos aplicar aqui 3 pontos à vida. Todos devem responder ao túmulo vazio de Jesus. Jesus ressuscitou conforme tinha prometido. As novas da ressurreição de Jesus devem ser partilhadas com todos. Esta foi a nossa lição. Agradeço a todos e a todos desejo também que Deus vos abençoe grandemente e um resto de bom domingo.